vez ao meu canal. Sou o professor Adriano, estou aqui para te trazer mais uma série de vídeos. Vídeos que vai falar sobre programação mental e reprogramação mental. Você sabe o que é programação mental ou reprogramação mental? Antes de tocar no assunto, antes de darmos sequência, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa área que é tão importante. Bom, como vocês sabem, alguns já me conhecem em outros vídeos, mas vou dar uma lembrada aqui. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, trabalho com florais de Bach, trabalho com massoterapia, trabalho com programação neurolinguística e linguagem corporal, além da arte marcial. Todo o meu trabalho está alicerçado nessas técnicas, certo? Então você vai ver vídeo meu falando também de massoterapia, você vai ver vídeo meu falando também de medicina chinesa e também de arte marcial chinesa. É disso que eu vivo e é nisso que eu sou formado. Então, não se espante, tá? É tudo integrativo. Medicina chinesa, arte marcial chinesa, PNL, tá tudo integrado um no outro e por isso você vai ver vídeos meus falando sobre essas áreas. Não se assuste, é um caminho que eu peguei para seguir, então eu junto tudo para que eu traga benefícios aos meus clientes, pacientes e alunos. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que é programação mental? O que é reprogramação mental? Bom, nós temos programações mentais na nossa mente, certo? Ou no nosso cérebro, como você achar melhor. Eu vou explicar futuramente nessa série de vídeos a diferença entre o cérebro e a diferença da mente. Há uma diferença entre os dois, mas os dois trabalham como um yin yang, certo? Um complementa o outro, um interage com o outro, um necessita do outro para que o ser humano ou os animais possam se expressar, certo? Bom, antes de a gente falar da programação mental, é necessário que você entenda quais são as filosofias, ou quais são as técnicas ou os estudos que trabalham com a mente. Bom, no Ocidente a gente tem a psicologia ocidental, no Oriente a gente tem a psicologia oriental, vinda principalmente da filosofia taoísta, principalmente, tá? E nós temos uma técnica, tá? Ou uma ciência, vamos dizer assim, que eu gosto de chamar de ciência, muita gente não gosta, chamada programação neurolinguística, que foi criada por John Grinder e Richard Bandler, tá? Lá atrás, nos anos 70, 80, aonde essas duas pessoas desenvolveram essa técnica baseado em estudos, tá? Que eles fizeram com pessoas e criaram uma forma em que você pode analisar o corpo, a mente, e pode reprogramar a sua mente para que o seu corpo possa também trabalhar em conjunto com a sua mente. Quer dizer, eles entenderam, tá? Richard Bandler e John Grinder, tá? Um era matemático, tá? O outro trabalhava com linguagem, e eles desenvolveram, a partir dos estudos do conhecimento deles, né? Um perito em computadores, outro perito em linguagem falada. Eles, a partir desses estudos deles e com o estudo de pessoas, por exemplo, advogados, médicos, terapeutas e empresários, eles estudaram a mente de cada pessoa, tá? Desse nível, de cada área, e foram descobrindo que cada pessoa tinha uma forma de pensar. Cada pessoa tinha uma maneira de pensar e de agir, e que, dependendo da forma que essa pessoa pensa, dependendo da forma como essa pessoa age, ela tem certos resultados. Então, o empresário bem-sucedido, ele tinha sucesso porque ele tinha uma forma, um bloco de pensamento e de crenças que fazia ele chegar naquele ponto. Assim como um médico, assim como um corredor, assim como um terapeuta, certo? A partir daí, eles foram estudando, se aprofundando e criaram essa ciência chamada programação neurolinguística. Então, programação vem de programação de computadores mesmo, neuro vem, né, do sistema neural, cérebro, linguístico vem do corpo, a forma como a gente se expressa. Isso aqui é uma forma linguística de se expressar, tanto falando como se expressando anatomicamente, tá bom? Ou fisiologicamente, certo? Então, a partir daí foi se criado essa ciência que hoje é muito usada por muitos terapeutas e principalmente pessoas de negócio, porque ela é eficiente, ela é profunda, ela ela realmente te ajuda.
Então, a programação neurolinguística tem um estudo amplo sobre a parte cerebral, a parte de linguagem, tá? E a partir daí eles criaram programações para ajudar as pessoas, métodos, né, de programações para ajudar as pessoas a se libertar de traumas, a se libertar de dores, a conseguir modificar um padrão ou uma crença negativa, a conseguir conquistar sucesso na vida, tá? Ou até mesmo conseguir se amar mais, se gostar mais. Tá? Então, essa explicação é necessária para que você entenda, tá? O que eu estou te passando e o que eu vou te passar aqui. A outra fonte de informação que eu vou trazer para vocês também foge um pouco até do nosso nível aqui do homem, né? E vai para o nível energético ou espiritual. Trarei também ideias de estudos baseados em espiritualidade, universo, para que você também se integre com o universo. E fora que a medicina tradicional chinesa, que tem a filosofia taoísta, que também ajuda muito, né, com todo o seu procedimento, todo o seu raciocínio sobre como que o ser humano interage com o universo e com o planeta, vai nos ajudar a partir desses vídeos, a entender por que nós sofremos, por que nós adoecemos, por que a gente não consegue ganhar dinheiro, ou por que a gente não consegue emagrecer, por que a gente não consegue estar mais feliz, estar mais alegre, por que a gente não consegue ter uma vida mais saudável e por que a gente às vezes se deixa ser levado por informações que às vezes não são informações que condiz com o nosso tipo de ser humano, né? Então é importante que você entenda. Tá? Então, é um estudo que eu faço já há 20 anos, não é de agora, então eu não estou trazendo para você aqui um estudo que eu comecei ontem. Não, estudo de 20 anos aplicado primeiramente em mim, porque a gente tem que aplicar em nós, então eu vi resultados em mim, bastante, aplicado em meus pacientes, em meus clientes, aplicado em meus alunos. Então, essas três formas, essas três partes, né, que primeiro em mim, segundo nas pessoas, né, bem próximos dos meus pacientes e terceiro os meus alunos, que eu aplico a PNL e a filosofia oriental numa aula de arte marcial e as pessoas me têm trazido bastante resultado. Falando, olha, é muito bom, professor, eu gosto, isso me traz uma segurança e me traz um equilíbrio. Então, tudo isso agora vai estar nas suas mãos a partir dessa série de vídeos. Então, é importante que você assista toda essa série de vídeos para que você, então, consiga entender o que está acontecendo com você e fale assim, bom, eu posso mudar isso, tá? Porque uma das máximas da programação neurolinguística que Richard Bandler e John Grinder descobriram é que se um ser humano pode fazer alguma coisa, outro ser humano pode também, porque a mesma fisiologia e a mesma fisiologia e o mesmo cérebro estão ali, né, naquele outro ser humano. Então, não diferencia o cérebro, quer dizer, anatomicamente, fisiologicamente e neuralmente, não diferencia do outro ser humano. O que diferencia? A forma como o ser humano programa sua mente e vive as suas crenças, os seus sentimentos e a sua forma de enxergar a vida. Dessa forma, se diferencia um ser humano do outro. Sentimentos, emoções e crenças e blocos de pensamentos organizados da melhor forma possível para que os objetivos sejam alcançados. Beleza? Entendido isso, então você está preparado, tá, para entender ou preparada para entender um pouquinho mais do que eu vou te passar aqui. Bom, deixa eu fazer uma pergunta agora para você e você vai começar a já se inteirar com a programação mental. Você tem hábitos negativos que te incomodam e você não sabe modificá-los, não sabe transformá-los, não quer conviver mais com ele? Você sabe por que você tem esses hábitos? Se você não sabe, eu vou te dar a primeira explicação. Nós somos um ser humano que tem a parte de sentir, né? Que é a parte sinestésica, visualizar e escutar. Principalmente olfato, tá, e paladar já entram num segundo plano. Mas o primeiro plano de você desenvolver, aprender e crescer e evoluir através da visão,
através do sentir e através, tá, do ouvir. Falar e inspirar são o segundo processo, também se desenvolve. Tem gente que desenvolve bem o paladar, tem gente que desenvolve bem o olfato. Uma pessoa com deficiência visual ou auditiva, ela vai desenvolver mais um canal que vai lhe dar condição de expressar. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, mais o visual, porque até a fala ela tem dificuldade. Então ela vai se expressar mais com o corpo e ela vai ter mais qualidade no visual dela. Assim como uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai ter mais audição, a fala e mais sinestesia, porque é por onde ela vai enxergar melhor ou ela vai se guiar, certo? Então, essas formas de programação que a gente vai desenvolvendo, de hábitos, de sentimentos, elas vão sendo criadas a partir da nossa infância. E aí nós vamos entrar futuramente também em processos espirituais profundos. Então, se você não aceita a parte espiritual profunda, né, reencarnacionista, espiritualista, tira essa parte e fica com a parte só da parte física. Mas você vai entender que é necessário você entender isso para compreender algumas coisas que te acontecem que fogem do padrão natural e você não consegue encontrar resposta porque aquilo está acontecendo na sua vida, certo? Então, nós começamos a ter programações mentais pensando aqui nesta vida na fase da infância. A fase da infância era uma fase onde que a gente começa a ter programações mais fortes. E essas programações, vamos dizer assim, básicas que nós temos na infância, que a gente vai criando na infância, é o que vai ditar a nossa juventude e a fase de adolescência e a fase de adulto e velhice. Durante a infância é onde a gente, anota isso, é muito importante, anota isso aí. Durante a infância, dos 2 anos, 3 anos até os 14 anos, mais ou menos, é o momento em que nós conseguimos absorver o máximo de informações e de programas que são instalados em nós, que instalam em nós, e esses instaladores são nossos pais, depois os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos tios, né? Irmãos não, mas tios, né? E depois amigos e sociedade. É nessa fase aonde a criança consegue gravar e ter um programa mais sólido instalado em seu sistema. É nessa fase, a fase mais importante. Isso é importante para você que é pai, para você que é mãe, que você que cuida de alguma criança. É importante você entender isso, que a faixa etária dos 2 até os 8 anos, 9 anos, principalmente, é a fase que a criança está começando a absorver muita informação. E nessa fase é que ela começa a ter a codificação ou a programação que vai fazer com que ela viva de determinada forma daqui para frente. Então, como que essa criança desenvolve essa programação, instala essas programações? Através do ensinamento dos pais, principalmente os pais, pai e mãe, e através da vivência com esse pai e com essa mãe. Quer dizer, ela está vendo, ela está escutando e ela está sentindo, né? Então, olha a importância quando você está na sua casa e você está deixando com que coisas negativas façam parte da sua vida, da vida da sua mulher ou da vida do seu marido, e essa criança está enxergando. Qual é a forma de captação dessa criança? Ela está enxergando, ela está absorvendo e colocando no seu sistema, tá, mental essas informações. Essas informações, sendo frequentes, elas vão criando uma energia interna que vai se criando uma força, tá? Uma força com sentimento e emoção que fica gravado dentro da mente dessa criança e ela vai começando a tornar aquilo um padrão, né? Um programa em que ela começa então a acessar esse programa para tomar as atitudes que ela precisa tomar referente àquilo que ela está vendo. Então, dá um exemplo mais profundo aí, Adriano. Vou te dar um exemplo muito mais profundo e muito mais natural que você está vendo e você vê todos os dias. Por exemplo,
Um casal que está brigando na frente do filho. E homem chega para a mulher e diz: você não presta. Certo? E a criança está ouvindo aquilo. Se a criança for do sexo masculino, ele vai fazer associação com o pai. Se a criança fosse do sexo feminino, ela vai fazer associação com a mãe. Porque no sexo feminino, a mãe tem mais poder. No sexo masculino, o pai tem mais poder. Então, tudo que o pai faz é um exemplo para aquele ser que é do sexo masculino. Tudo que a mãe faz é um exemplo para aquele ser que é do sexo feminino. Então, quando ele vê o pai chamando a mãe e xingando a mãe, dizendo que a mãe não presta, quer dizer, que a mãe não tem valor, um momento de discussão, de nervosismo, o que acontece com aquela criança? Automaticamente, aquela criança pega essa informação e guarda para si. Tanto o menino como a menina. A menina vai guardar a informação de um jeito e o menino do outro. Agora, Adriano, por quê? Vamos lá. O pai e a mãe, eles são seres super fortes na criação de um filho. O pai e a mãe são o rei e a rainha. São Deus e a deusa do filho. Tá? O pai representa para o filho um Deus, um rei, aquele cara poderoso. E a mãe representa para o filho ou para a filha a rainha, a deusa, aquela pessoa poderosa. Aquele exemplo que ele tem que seguir. Então, o pai e a mãe é um exemplo total para os filhos. Então, preste atenção que quando isso acontece, por associação, que é uma técnica que a gente vai explicar de programação neurolinguística, o que acontece com essa criança? Ela absorve aquilo, coloca aquilo lá dentro. Ok, fez uma vez, você foi muito forte, você foi com uma vibração muito forte que o pai fez, com uma energia muito forte. Se a mãe chorou, se a mãe abaixou a cabeça, tudo isso daí fica no imaginário e na força mental da criança. Se isso começa a acontecer frequentemente, começa a se tornar uma crença, um valor. O que é uma crença, Adriano? Explica para mim. A crença é qualquer forma, tá, de sentimento, emoção e de visão ou de imagem ou de filme que esteja dentro de você, que te dá um norte para você tomar uma atitude ou para você fazer alguma coisa, tá, que faz você se mover além até do normal. Então, a crença em Deus faz eu orar, porque eu acredito em Deus, então eu vou orar para que esse Deus receba a minha oração e possa movimentar alguma energia na minha vida, certo? Então, se você parar para pensar por aí, o que vai acontecer? O valor, ele vai se tornando uma crença. O que é um valor? É um preço, né? Vamos trazer aqui para o nosso cotidiano, é um preço. Quando você paga no café R$15, R$20, então é um preço, é um valor, certo? Você sabe que aquilo tem um valor. Quando o valor se torna crença, quando você vai comprar o café e você fala, nossa, aquele café custa R$20, já é uma crença que aquele café está custando R$20 para você. Aí chega lá, está mais caro, mudou o valor, você tem que refazer a sua crença sobre aquele café. Assim, a gente vai explicando sobre crença e como a crença vai sendo formada dentro de nós nos vídeos. Então, assista os vídeos. Então, veja só, voltando ao caso daquela criança, tá? O que aconteceu com aquela criança? Aquela criança, então, né, vamos falar do sexo feminino, masculino, e depois vamos dar o exemplo do sexo feminino. Aquela criança, então, ela absorveu aquela informação, ela viu, quer dizer, ela tem a imagem do pai gritando e da mãe chorando, então ela tem essas duas imagens. Ela viu a energia, ela sentiu a energia que o pai colocou de raiva, de ódio para a mãe, e ela sentiu a energia que a mãe teve de medo, de tristeza, também de raiva por estar sendo agredida pelo marido, certo? Ela também teve uma sensação no seu corpo, né, de negatividade, porque foram energias negativas. Então, o que marcou no sistema sinestésico dela foi negatividade. Então, olha, se isso vai se tornando um hábito entre o casal, o que vai acontecer com esse ser humano? Essa criancinha de 7 ou 6 ou 5 anos que começou a ver aquilo, 7 anos principalmente, que já é uma idade que a criança já tem uma noção um pouquinho
né, de valores e crenças, ela começa a absorver aquilo e ser um padrão, uma crença para ela. Uma crença que quando uma mulher faz alguma coisa que o homem não gosta, eu tenho o direito de chamar essa mulher de dizer que essa mulher não presta, chamar essa mulher de algum outro nome pejorativo ou negativo, porque o meu pai, porque o cara que eu tenho como rei, como Deus, fez isso com a minha mãe, então isso para mim é certo. O que vai refletir na vida desse cara quando ele crescer? Ele vai ter problemas com mulheres. Ele vai tratar as mulheres mal, porque para ele mulher não presta. Você está entendendo? Ah, Adriano, funciona? Funciona sim, é desta forma mesmo. E vocês vão ver nos outros vídeos como que isso funciona. Eu vou estar trazendo. Então hoje nós estamos trazendo algumas ideias. E o que é isso então, Adriano? É um programa. Concorda que é um programa instalado, que foi sendo instalado por esses pais. Né? Isso também pode acontecer vice-versa. No caso da menina, né? Eu disse do homem. E no caso da menina? A menina cresce o quê? Se sentindo suja. O que pode acontecer com essa menina? Não gostar dela, se sentir suja porque o pai dizia que a mãe não prestava. E ela tem a referência da mãe, então eu não presto também, eu sou suja. O que ela pode fazer? Ela pode ser uma menina tímida, revoltada, pode ir para as drogas, pode ir para a sexualidade extrema, quer dizer, pode não dar valor para si, então não trabalhar a sexualidade na forma correta, certo? E aí começa a ter diversos parceiros, porque como ela não presta para ela, tanto faz, entendeu? Não tem sentimento. O que tem é um corpo ali para ser usado. Entende isso? Bom, tá muito difícil? Fala aí para mim se você está entendendo o que eu estou falando. Se tem lógica o que eu estou te falando, se tem estudo, né? Se isso acontece no dia a dia, se você já presenciou na verdade alguém fazendo isso, se você já passou por isso, né? Se você já teve essa sensação quando você era criança, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas programações que são implantadas na fase de criança, na fase de adolescência e na fase de adulto. E aí a gente vai começar a conversar sobre essas programações, tá? Então, qual foi a programação que a gente falou aqui? A primeira programação instalada na criança. Programação do quê? Programação de negatividade. Qual é a programação que foi instalada no caso das crianças, tá? De falta de valor, né? Quer dizer, naquela briga do casal que eu coloquei ali, o pai está desvalorizando a mãe. Então, eu estou trabalhando a desvalorização do ser humano. Quando eu trabalho a desvalorização do ser humano, tá? Eu tiro o poder do ser humano de se amar, de gostar de si, certo? E isso vai refletir durante todo o projeto da vida dela se ela não souber reprogramar a sua mente. Beleza? Você está sofrendo com alguma coisa? Você está incomodado com alguma coisa? Assista os vídeos, você vai ver que é possível você mudar isso. Eu te garanto. Aqui um exemplo vivo de quem mudou muito o seu padrão mental para chegar até aqui e te trazer essa série de vídeos. Beleza? Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Não ficar também cansativo de você ver. E vamos dar sequência. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais, certo? De programação mental e reprogramação mental. Forte abraço, obrigado. Se você gostou, compartilha, divulga, passa para os seus amigos, porque vai ser um tema muito importante e eu acho que muita gente precisa aprender a mexer com a mente. Forte abraço.